Hi, oitavo ano. Hello, guys. How are you? I'm fine, thanks. What about you guys? So, let's go. Let's see what we have today for our English class. So, today we are going to continue talking about review, ok? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos continuar fazendo review, tá bom? De alguns conteúdos que nós já vimos para as nossas próximas atividades avaliativas. Como já são conteúdos que nós vimos há algum tempinho, então eu prefiro fazer uma review com vocês, tá bom? Para que fique bem claro, para que fique bem fixo na mente de vocês, para que a gente consiga fazer umas atividades avaliativas muito bem feitas, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos falar das unidades 2 e 3, tá? Que é o verbo to be e regular verbs no passado, os dois, tá? O dare to be, que é o dare to be do passado, e regular verbs no passado também. Então, vamos lá? Bom, estamos falando de passado, né? E o dare to be no passado é o there was e there were. Lembrando que there was e there were nada mais é do que o havia em português. Corresponde ao verbo havia, existia no português, ok? Nós expressamos esse verbo com a partícula there e o verbo to be do passado, was e were. Quando usamos there was e quando usamos there were? Simples, there was, singular. There were, plural, tá bom? Então, lembrando, estamos falando no passado. Havia dois professores na sala de aula. Então, there were two teachers in the classroom. Havia um aluno fora da sala de aula, por exemplo. There was a student outside, tá bom? Então, nós só temos que prestar atenção se é plural ou se é singular. Certo? Para isso, eu tenho um vídeo para vocês. Vou passar para vocês agora a video, ok, guys? So, after the video, we talk again. Hoje nós estudaremos there was e there were, que são utilizados para dizer se algo ou alguém existiu no passado. Once there was a way to get back home. There was, que é o passado de there is. O passado de there are é there were. Ou seja, quando você for utilizar is, você utiliza was, e quando você utilizaria are no presente, você utiliza were no passado. Por exemplo, there was, no presente, there is a car in the garage. There was a car in the garage. There is an apple in the fridge, no presente, e no passado, there was an apple in the fridge. Para perguntas, was there a fly in your soup? E para as respostas, yes, there was. No, there wasn't. Agora vamos a there were. There were some people in the meeting. Para a negativa, there weren't any people in the room. Were there any windows in the house? Ou seja, para utilizar com substantivos no plural. Bom, pessoal, assistiram o vídeo, como eu disse, depois do vídeo nós conversaríamos novamente e aqui estamos. Eu tenho aqui então para vocês alguns exemplos na minha lousa, né? Eu tenho aqui there was e there were. Nós usamos there was para substantivos contáveis, mas que esteja no singular, ou para substantivos incontáveis. Se eles são incontáveis, com certeza estão no singular, tá bom? Porque se é incontável, não tem plural. Por exemplo, eu tenho lá countable nouns, eu tenho o exemplo de apple e de tomato, são substantivos contáveis. Maçã e tomate estão no singular, então eu usaria there was aqui. Exemplo de uncountable nouns seria sugar e rice. Açúcar e arroz, não contamos essas duas palavras em inglês, então usaríamos there was para essas duas palavras também. Agora, there were, usamos apenas com substantivos contáveis, porque se é plural, então nós temos que contar, existe plural. E substantivos incontáveis,
não existe plural. Por isso, então, usamos there were quando o substantivo está no plural, que seria apples e tomatoes, tá? Então, eu tenho aqui no outro quadro para vocês os exemplos. Na afirmativa, eu tenho there was a pencil, there were some boys. Na negativa, eu tenho there wasn't a pencil, there weren't any boys. Nas interrogativas, lembra que nós temos que inverter verbo, ok? Was there a pencil? Was there any do's? Were there any books? As short answers, as respostas para essas perguntas poderia ser yes, there was. Ou, se fosse negativa, no, there wasn't. Ou, no plural, yes, there were. Ou, na negativa, no, there weren't. Muito bem. Agora nós temos o past tense of irregular verbs, né? O que são passado dos verbos regulares em inglês. Temos aí, novamente, para vocês a minha lousa, minha whiteboard, né? No singular, eu preciso acrescentar a partícula ed no final de todos os verbos, lembra disso, né? E não temos o auxiliar nas afirmativas. Já nas negativas, nós retiramos a terminação do verbo, acrescentamos o auxiliar, temos o auxiliar nas frases, que seria did, né? No caso negativa, didn't, e mais a base form de todos os verbos que a gente está usando. Pessoal, cuidado, porque verbo to be não entra nessa regra. Verbo to be não precisa de auxiliar. Ele é o auxiliar dele mesmo. Ele consegue fazer tudo sozinho. Lembrem-se sempre disso. Estamos falando de verbos normais, vamos falar assim, tá? E não de verbos especiais, ok? Então, verbos que não são especiais precisam dos auxiliares, sejam eles do presente ou do passado, que é o nosso caso aqui, que é did, ok? Na negativa, didn't. E quando eu uso auxiliar, o meu verbo precisa perder as terminações, portanto, ele volta para a sua base form. Nas interrogativas acontece o mesmo, tá? Eu preciso do auxiliar, já que estou falando de passado, o auxiliar é did, e mais a base form de qualquer verbo que eu queira usar, não sendo especial. Teacher, como é que eu vou saber que o verbo é especial? Bom, por enquanto, vocês não vão se deparar com verbos especiais para fazer nenhuma atividade, tá? A não ser o verbo to be. Por enquanto, a gente viu apenas o verbo to be, nós vimos também o can, mas, por enquanto, vocês não vão se preocupar. Vocês conseguem ir se adaptando ao uso dos verbos conforme vocês usam mesmo. Conforme vocês realizam atividades, vocês vão percebendo que aqueles verbos são ou não especiais. Como que vocês percebem? Ah, eles estão ali numa forma negativa, sem auxiliar. Eles são especiais, tá bom? Só para vocês saberem, nós temos apenas 16 verbos especiais em inglês. Os outros são todos normais, tá? Ou seja, a grande maioria são verbos que não são especiais. Ok, pessoal? Muito bem. Novamente a minha lousa aqui. Eu tenho para vocês o quadro das regras, das terminações dos verbos, isso quando são afirmativas, quando as frases são afirmativas. Então, eu tenho a base forma do verbo, mais o ed. Temos o verbo aí, walk. Então, ele fica walked. Play, played. Verbos terminados em e, eu acrescento apenas o d. Por exemplo, like, liked. Move, moved. Os verbos terminados em consoante e y, eu troco o y, eu tiro o y, troco por i e acrescento ed, que é o caso de carry, que fica carried, study, studied. Há alguns verbos terminados em consoantes precedidas de vogal e depois outra consoante, as famosas CVC. Eu repito a última consoante, eu dobro a última consoante e acrescento o ed. É o caso de plan, planned, stop, stopped, ok? Essas regras são especiais,
tá? Não se esqueçam disso. E lembrando, CVCs apenas tônicas que acontecem, que recebem essa regra, tá bom? E o X não, ok? O X não, lembra do verbo fix? Lá na nossa avaliação, na nossa atividade avaliativa, nós tínhamos o verbo fix. Ele é uma CVC, teoricamente. Só que o X não entra nessa regra, ok, pessoal? Muito bem, let's go. Aqui eu tenho para vocês a mesma... Aliás, eu tenho um quadro aqui para vocês de frases afirmativas e de frases negativas, né? As diferenças entre elas aqui, olha só. Quando eu tenho uma afirmativa, percebam que todas elas estão com a terminação no verbo. Então, eu tenho I played a computer game e a negativa é I didn't play chess. As traduções aqui seriam assim: eu brinquei, eu joguei um jogo de computador, mas eu não joguei xadrez. You studied math, you didn't study English. Você estudou matemática, você não estudou inglês. Percebam que do lado das negativas, do quadro negativo, todos os verbos estão na base form e todos estão com o auxiliar didn't. He watched a talk show, he didn't watch the news. Ele assistiu a um programa de entrevistas, ele não assistiu às notícias, telejornal, algo assim. She wanted to stay home, she didn't want to go out. Ela quis ficar em casa, ela não quis sair. We cooked Italian food, we didn't cook Chinese food. Cozinhamos comida italiana e não cozinhamos comida chinesa. They chatted online, they didn't chat very long. Eles conversaram online. Chat. O que é chat? É conversar por um aplicativo, alguma ferramenta que seja de tecnologia, tá? They didn't chat very long. Eles não conversaram por muito tempo, por meio de uma plataforma aí online, ok, pessoal? Chat vem daí. A palavra chat, que nós conhecemos, vem daí, chat, ok? Muito bem. Bom, como da outra vez, nós temos atividades de revisão, tá bom, pessoal? Essas atividades são de uso de vocês, vocês não vão precisar me entregar, são para estudo de vocês. Nós vamos corrigir essas atividades como fizemos na nossa última aula, tá bom? Na nossa aula ao vivo, no nosso encontro ao vivo, eu corrijo as atividades com vocês. Essas atividades vão estar lá na plataforma EAD, tá bom? Vocês têm que pegar lá, fazer um download dessas atividades, pode deixar no computador de vocês, no celular de vocês, ou pode imprimir, como da outra vez, tá bom? Se vocês quiserem resolver direto no caderno, também não tem problema nenhum, porque nós vamos corrigir essas atividades no nosso encontro ao vivo, na nossa aula ao vivo, e essas atividades servirão de estudo para vocês, para as próximas atividades avaliativas. Ok, pessoal? Muito bem, então, por hoje é só, ficamos por aqui, ok? See you guys in our next class, so have a nice day.